Sejam todos bem-vindos à nossa aula Sistema Respiratório. Como de costume, sugiro a todos que peguem caderno e caneta, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. O sistema respiratório é responsável pela hematose, que é um processo pelo qual ocorre a absorção do oxigênio pelo organismo e eliminação do gás carbônico no ar aspirado. O sistema pode ser dividido do ponto de vista funcional em duas porções, uma que conduz o ar e a outra que promove a hematose. A porção condutora é constituída por estruturas tubulares que transportam o ar para os pulmões e transportam o ar dos pulmões ricos em CO2 para o meio externo. A porção condutora é composta pelo nariz, cavidade nasal, seios paranasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Já a porção de respiração corresponde aos pulmões, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas entre os capilares pulmonares e o ar presente nos alvéolos. Algumas estruturas de condução do ar podem estar envolvidas com outras funções, como por exemplo a laringe, que é um órgão de fonação, e o nariz, que também é responsável pelo olfato. Ainda, parte da faringe também participa do sistema digestório, conduzindo o alimento para o esôfago. As estruturas que compõem o sistema são discutidas a seguir. O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células. E ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Aqui nós vemos uma imagem bem bacana, né, das cavidades nasais, em seguida nariz, temos a faringe, a região epiglote, temos o esôfago, laringe, a traqueia, em seguida temos a caixa torácica, seguimos ainda o pulmão direito e pulmão esquerdo, os brônquios, bronquíolos em seguida os seus alvéolos, e temos também a musculatura embaixo, descrita com o nome de diafragma. Funções do sistema respiratório. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Conheça a seguir as funções desenvolvidas pelo sistema respiratório. Troca gasosa. Quando expiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos, ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões. É nos pulmões que acontece a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. E graças aos músculos respiratórios que este órgão cria forças para o ar fluir. Cavidade nasal, narina, epiglote, faringe, laringe, traqueia, brônquio primário, cavidade pleural, pulmão direito, pulmão esquerdo e a musculatura embaixo, o diafragma descrita. Cavidades nasais. As cavidades nasais são dois condutos paralelos revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso, que começa nas narinas e terminam na faringe. No interior das cavidades nasais existem pelos, pelos que atuam como filtros de ar, retendo impurezas e germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões. A membrana que reveste as cavidades nasais contém células produtoras de muco, que umidificam o ar. Ela é rica em vasos sanguíneos, que aquecem o ar que entra no nariz. Faringe. A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. É um canal muscular membranoso que se comunica com o nariz e a boca, ligando a laringe e ao esôfago. Aí temos uma figura anatomia da faringe, temos as coanas, as tonsilas, narofaringe, laringofaringe, temos o palato mole e a imagem aqui que descreve ainda a úvula. A faringe é um tubo, cujas paredes são musculosas e revestidas de mucosa,
Ela está localizada na altura da garganta, à frente das vértebras cervicais, fixadas na base do crânio. Pode ser dividida em 3 regiões: orofaringe, nasofaringe e laringofaringe. Vamos ver então cada uma delas. Nasofaringe. A parte superior da faringe se comunica com as cavidades do nariz através das coanas e com as orelhas médias pela tuba auditiva de cada lado. Orofaringe. A região orofaríngea é a intermediária entre as outras regiões. Comunica-se com a abertura da boca através de uma região denominada istmo das fauces. Laringofaringe. Mais inferior é a região laringofaríngea, que se comunica com a entrada da laringe no sistema respiratório, e mais abaixo com a abertura do esôfago no sistema digestório. A função. A faringe tem a função de fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório e digestório, respectivamente. Durante o percurso, o ar e o alimento nunca se encontram, devido a mecanismos que bloqueiam a entrada de cada uma nas vias erradas. E, para impedir que o alimento vá para as vias respiratórias durante a deglutição, temos a epiglote. Ela fecha o orifício de comunicação com a laringe. Juntamente com isso, o palato mole bloqueia a parte superior da faringe, evitando também a entrada do alimento. A faringe recebe o ar vindo das cavidades nasais por meio das coanas e passa pela laringe até atingir a traqueia. A epiglote é uma pequena cartilagem localizada imediatamente acima da laringe, que orienta o fluxo de ar e os alimentos na garganta. Quando respiramos, a epiglote move-se para permitir a entrada de ar nos pulmões. Quando comemos, a epiglote cobre a extremidade superior da traqueia, de forma que os alimentos entram no esôfago e não nos pulmões. Temos aqui uma figura que mostra como ocorre a deglutição sem a mistura de ar nos alimentos. A comunicação entre faringe e laringe é protegida pela epiglote, que funciona como uma válvula que fecha a entrada do esôfago durante a expiração e conduz o ar para a traqueia. Na deglutição, a epiglote fecha a laringe, impedindo que os alimentos cheguem à traqueia, permitindo assim que desçam para o esôfago, neste caso, o sistema digestório. A faringe é dividida entre nasofaringe ou rinofaringe, localizada atrás da cavidade nasal, ligando-se à orofaringe. A orofaringe, localizada atrás da cavidade oral, liga-se à cavidade bucal. E a laringofaringe, parte inferior da faringe, e continuação da orofaringe, liga-se à laringe, ao esôfago. Laringe. A laringe é um órgão do sistema respiratório, também responsável pela fala, fonação. Permite a passagem do ar entre a faringe e a traqueia, mas impede que os alimentos entrem nas vias aéreas. Temos aqui uma imagem bem bacana, a diferença entre uma laringe saudável e uma inflamada. Temos a laringe saudável, temos o ligamento tireoide, o osso ileoide, as cartilagens e mais embaixo, mais abaixo, a traqueia. Temos aí a inflamação, uma membrana inflamada. Lembrando que a laringe é um órgão do sistema respiratório e, para não se confundir, é muito fácil não confundir a laringe com a faringe. É só nós imaginarmos que vamos cantar lá, 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 laringe. É isso mesmo. Bora seguir. É composta por cartilagens, membranas, músculos e ligamentos que atuam em conjunto na fonação. O consumo excessivo de substâncias irritantes, por exemplo, fumo e álcool, e o uso inadequado da voz pode levar à inflamação da laringe, cujo principal sintoma é a rouquidão. A anatomia da laringe.
A laringe é um tubo cartilaginoso irregular que une a faringe à traqueia. Sua estrutura permite o fluxo constante de ar, que está relacionado com suas funções de respiração e fonação. Possui diversos músculos que, juntamente com as cartilagens, são capazes de produzir diferentes sons. A forma da laringe muda nos homens e nas mulheres, por isso possuem diferentes tons de voz. Podemos imaginar que alguns cantores acabam forçando a voz, e para isso eles acabam fazendo exercícios de aquecimento. Temos aqui uma imagem bacana da epiglote, do osso hioide, cartilagem, as pregas vocais, as cartilagens, prega vocal e a traqueia. As cartilagens que constituem a laringe são: cartilagem tireoide é a maior das cartilagens que constitui a laringe. Nela há uma proeminência popularmente chamada de pomo de Adão, que protege as cordas vocais. Cartilagem cricoidea é um anel formado de cartilagem hialina que fica na parte inferior da laringe, ligando-se à traqueia. Cartilagens aritenoideas são pequenas cartilagens onde se fixam as cordas vocais. E a epiglote é uma fina estrutura cartilaginosa que fecha a comunicação da laringe com a traqueia durante a deglutição, impedindo que o alimento entre nas vias aéreas. A emissão de sons é uma característica de diversos animais que possuem respiração pulmonar. No ser humano, a fala é produzida através de modulação do fluxo de ar vinda dos pulmões. Esse ar encontra as pregas vocais, fazendo-as vibrar, e assim produzimos pulsos sonoros. O som é amplificado pelos espaços que existem na faringe e nas cavidades nasais e orais, pois sem isso, esse som não seria percebido. Além disso, os diferentes movimentos realizados pelos músculos permitem que diferentes sons sejam produzidos. Nós temos aqui uma imagem das pregas vocais, elas abrem-se e fecham para as respirações e fonação, respectivamente. Respiração e em seguida a imagem em fonação. Na laringe, encontramos as cordas vocais, que são pregas horizontais nas paredes da laringe. Entre as cordas vocais há uma abertura chamada glote, e é por ela que o ar entra na laringe, provocando uma vibração nas cordas vocais e produzindo som. Na face anterior do pescoço, formam-se as proeminências laríngea, chamada de pomo de Adão, que é a mais visível nos homens que nas mulheres. Traqueia. A traqueia é um órgão tubular e cilíndrico que faz parte do sistema respiratório dos mamíferos. Ela está localizada entre a laringe e os brônquios. No ser humano adulto, a traqueia mede entre 15 e 20 centímetros, a cerca de 1,5. Vamos lá então, vamos ver as funções. As principais funções das traqueias no sistema respiratório são aquecer, umidificar e filtrar o ar, para assim conduzi-lo até os pulmões. Assim, ela retém partículas sólidas e micro-organismos através dos cílios que contém. Diversas impurezas, como bactérias e poeiras, ficam retidas no muco que revestem as traqueias. Temos aqui uma imagem da anatomia da cartilagem da laringe seguindo pela traqueia. Mais abaixo nós temos o brônquio primário direito e o brônquio primário esquerdo. Temos os brônquios secundários, os terciários e os bronquíolos. A traqueia é um tubo vertical cilíndrico e oco que está localizado entre laringe e brônquios. Trata-se de um tubo cartilaginoso, membranoso, revestido por um epitélio ciliado mucoso. Em sua estrutura, ela apresenta entre 16 a 20 anéis cartilaginosos, os quais são unidos por um tecido fibroso denominado de cartilagem traqueais. Laringe e esôfago. Lembre-se que a laringe é o principal órgão da fala, onde estão presentes as cordas vocais.
Ela está localizada no pescoço, entre a faringe e a traqueia. Já a faringe é um órgão tubular que permite a passagem dos alimentos e do ar. Ambas fazem parte do sistema respiratório. Note que a traqueia está situada na frente do esôfago, um órgão tubular responsável por conduzir o alimento até o estômago. E esse órgão faz parte do sistema digestivo. Brônquios e bronquíolos. A bifurcação da traqueia, como vimos na imagem anterior, vai gerar os brônquios. Eles são dois órgãos tubulares do sistema respiratório formado pela ramificação da traqueia, que leva o ar para os pulmões. Já os bronquíolos são tubos menores, os quais se ramificam dos brônquios. Temos a pleura, uma camada serosa que envolve o pulmão. É constituída por dois folhetos, o parietal e o visceral, que são contínuos na região do ilho do pulmão. Ambos são formados por mesotélio, uma fina camada de tecido conjuntivo que contém fibras de colágenas e elásticas. Este último tipo de fibra, presente no folheto visceral, tem continuidade com as mesmas presentes no parênquima pulmonar. A parênquima pulmonar é o local onde é feita a troca gasosa, as trocas de gases no pulmão. Temos aqui uma imagem, da pleura parietal, da cavidade pleural e pleural visceral. Esta camada serosa essa camada que reveste também outras cavidades, como por exemplo a cavidade abdominal e o coração, recebendo o nome de peritônio e pericárdio, respectivamente. Essa estrutura possui grande permeabilidade, o que explica a frequência com que ocorre acúmulo de líquido entre os dois folhetos pleurais, conhecido como derrame pleural. Esta é uma consequência de outras doenças, sendo que sua etiologia é dividida em duas: transudatos ou exudatos. Existem outras alterações que podem ocorrer nesta serosa, como por exemplo, a pleuresia, que é uma inflamação da pleura. Existem diversas causas dessas patogenias, como pneumonia, tuberculose, tumores pulmonares, embolia pulmonar, infecções fúngicas ou viróticas, doenças reumáticas, metástases pleurais e traumatismos torácicos. Seguindo então, brônquios. Os brônquios são duas ramificações da traqueia formadas também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões e dividem-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão, formando assim os bronquíolos. Os brônquios se ramificam e subdividem-se em várias vezes, formando a famosa chamada árvore brônquica. A traqueia, o brônquio e os bronquíolos e os alvéolos desempenham importantes funções. Temos aqui uma imagem bacana da traqueia, do brônquio, seguido pelos bronquíolos até chegar no alvéolo. Pulmão. Os brônquios penetram no pulmão através do hilo. Esses brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lóbulo pulmonar e ramificam-se, formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios, que terminam nos alvéolos pulmonares. Dos bronquíolos surgem novas ramificações, originam os dutos alveolares, que por sua vez terminam em estruturas chamadas alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. As inflamações nos brônquios e bronquíolos são denominadas respectivamente de bronquite e bronquiolite. Temos aqui uma imagem bacana. Temos aqui a imagem do alvéolo à direita. Temos aqui também, o local onde determina onde ocorre a troca de gases dentro do alvéolo. Os alvéolos pulmonares são minúsculos sacos aéreos presentes dentro dos pulmões, envolvidos por capilares sanguíneos e uma fina membrana. Situam-se onde terminam as finas ramificações dos brônquios. Os alvéolos podem se apresentar isolados ou em grupos, formando os chamados sacos alveolares.
Em cada pulmão existem milhões de alvéolos e são responsáveis pelo aspecto esponjoso dos pulmões. Temos uma imagem bacana mais embaixo, né, os alvéolos pulmonares. Funções dos alvéolos pulmonares. A principal função dos alvéolos pulmonares é ser o local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, chamada de hematose. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico presente no sangue dos capilares difunde-se para o interior dos alvéolos. A hematose consiste na difusão desses gases, devido ao diferente grau de concentração de cada um. Temos aqui uma imagem bacana dos brônquios, dos bronquíolos. Temos aqui, né, a imagem que mostra-se a artéria pulmonar, em seguida da veia pulmonar, a difusão e a troca de gases ocorrendo. Hematose é a troca de gás de oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Os pulmões possuem consistência esponjosa, que está relacionada com a quantidade de sacos alveolares. O formato do pulmão lembra um cone e é revestido por uma membrana dupla serosa chamada de pleura, aquela que acabamos de ver. Os dois pulmões são separados pelo mediastino, local onde está o coração, o esôfago. Temos ainda o timo, artérias e veias e parte da traqueia. Temos aqui a imagem bacana, né, da cartilagem tireoide, a traqueia, brônquio direito, esquerdo. Mais abaixo, os brônquios da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e as ramificações bronquiais. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas, em formas de caixa de uvas, e que se enche de ar, chamados de alvéolos pulmonares. Cada alvéolo recebe ramificações de um bronquíolo. Nos alvéolos, realizam-se as trocas gasosas entre o ambiente, denominada de hematose. Tudo isso acontece graças às membranas muito finas que os revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos, bem finos, os chamados capilares. O diafragma é um músculo situado abaixo do pulmão e é onde ele se apoia. Separa o tórax do abdômen e está relacionado com os movimentos da respiração. Vamos falar um pouquinho mais sobre hematose. A hematose consiste na troca de gases respiratórios. De modo geral, é a troca gasosa entre os organismos e o meio ambiente. Como ocorre a hematose? A hematose ocorre quando o ar rico em oxigênio, proveniente da respiração, chega aos alvéolos pulmonares. Cada pulmão possui aproximadamente 150 milhões de alvéolos. Os alvéolos são estruturas em formas de sacos, localizados ao final dos bronquíolos. São recobertos por capilares sanguíneos, aqueles capilares que vimos na grande e pequena circulação no sistema circulatório cardiovascular, nos quais o sangue circula bem próximo ao ar que foi inalado. Ao chegar aos alvéolos, o oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares, enquanto o gás carbônico, presente no sangue dos capilares, difunde-se para o interior dos alvéolos. Assim, a hematose ocorre devido à difusão do gás oxigênio do ar dos alvéolos para o sangue dos capilares, e o mesmo ocorre com o gás carbônico, porém no sentido inverso. O sangue que sai dos pulmões é rico em oxigênio, sendo chamado de sangue arterial. O sangue que chega aos pulmões, rico em gás carbônico, sendo denominado sangue venoso. Lembramos que nós vimos no sistema circulatório, a nossa pequena circulação. Quando o gás oxigênio passa para o sangue, penetra nas hemácias, onde ligam-se com a hemoglobina e forma a oxihemoglobina. Nesta forma, o gás oxigênio passa por todo o corpo e chega aos capilares sanguíneos dos tecidos. Nos tecidos, o O2 dissocia-se da oxihemoglobina e difunde-se no fluido que banha as células. Temos uma imagem bem bacana, entrada e saída de ar,
as hemácias, células dos capilares sanguíneos, o processo de hematose nos alvéolos pulmonares, a troca de gases com os capilares sanguíneos. Nenhum sistema do nosso organismo atua sozinho. Em situações de perigo, por exemplo, o sistema respiratório e o sistema nervoso atuam em conjunto. Em situações de perigo, o nosso corpo reage de diferentes formas. Uma delas é a respiração acelerada. Isso acontece porque o organismo tem necessidade de captar mais oxigênio. O sistema nervoso simpático libera adrenalina e noradrenalina, e, em paralelo, acontece a produção de hormônios pela hipófise, causando essas sensações e reações no nosso corpo. Temos aqui então o nosso mapa mental. Veja no mapa mental abaixo um resumo com os órgãos do sistema respiratório. Temos o sistema respiratório, os órgãos, cavidades nasais, são os primeiros filtros de ar. Faringe, o caminho da passagem do ar. Laringe é o órgão principal da fala, onde estão as cordas vocais. Traqueia é um tubo onde o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Temos os brônquios, representa as ramificações da traqueia, e os pulmões, que são responsáveis pela troca de oxigênio em gás carbônico realizado nos alvéolos. Bem, alunos, chegamos no final da nossa aula. Nossa aula foi bem intensa, o sistema respiratório. Espero que tenham gostado. Assistam o vídeo, façam algumas pausas, façam algumas anotações, porque depois nós teremos uma revisão desse maravilhoso sistema respiratório. Como de costume, como estamos na pandemia, utilizem máscara, façam higienização das mãos e evitem aglomerações. Um grande abraço, até a próxima aula.